Caris Cairines, sejam todos bem-vindos ao canal Vamos Ver. Como queremos morrer? Antes de responder tal questionamento, vamos analisar primeiro o que seria a morte. A morte, tradicionalmente, é definida como a finalização ou cessação da vida. Entretanto, essa definição ela é apenas material, no campo orgânico, do ponto de vista biológico, mas do ponto de vista cristão, no geral, não é o fim, mas a separação da parte tangível material, carne, da parte imaterial intangível, alma e espírito. Uma vez que não somos necessariamente apenas carne, matéria, como pensa o monismo filosófico, mas no geral somos uma unidade psicossomática composta de duas naturezas, material e imaterial, e de três elementos, corpo, alma e espírito, distintos. Enfim, a morte é a maior certeza do ser humano. Análise da pergunta: como queremos morrer? Como? O como expressa a forma, a maneira, o modo ou o jeito. Bem, todos ou a maioria desejam em sã consciência ter uma morte tranquila, sossegada e despreocupada, exceto talvez os masoquistas extremistas que fazem preferência a uma morte que esteja ligada à dor física e ao sofrimento, talvez. O queremos expressa um desejo, uma suposta escolha ou até mesmo possibilidade de alternativa. Quem acha que a vida é somente essa, biológica, se prende inevitavelmente às pessoas, se prende inevitavelmente às questões materiais, às questões financeiras e riquezas de um modo geral. Já aqueles que sentem no seu íntimo, no seu coração e sabem que depois da morte ainda haverá outra vida, não se limitam a esta vida, mas aguardam a outra vida. Contudo, sem dúvidas, a grande maioria desejaria morrer biologicamente sem sofrimento. E se tivesse de fato a chance de escolheria talvez uma demência em fase terminal, já que segundo os estudos mostram bem menos medo e ansiedade em relação à morte. Outros talvez desejariam uma morte súbita, que é imprevisível e inesperada. Já os materialistas, que nunca desejariam morrer, para não perder o que foi acumulado por toda uma vida, ao morrerem, talvez desejariam e com certeza, em outra vida, estarem com todas as suas riquezas e bens. Todavia, para um cristão genuíno, pouco importa o como, pois seu maior desejo é, enquanto vida, ter alcançado a salvação em Jesus Cristo. Seu maior medo seria, na verdade, não ter sido salvo. Apesar de ter vivido uma vida de contrastes e oscilações da fé, Albert Einstein destacou que aquele que não consegue sentir espanto nem surpresa está, por assim dizer, morto. Os seus olhos estão apagados. Assim dizia Albert Einstein. Portanto, a maior preocupação do cristão seria com a sua alma e ter uma consciência de que ele não morreria, mas passaria desta vida efêmera, finita e ilimitada para uma vida eterna, infinita e ilimitada. Cristo questionou a ganância do ser humano em querer viver em função das riquezas e desprezar as coisas espirituais. Pois, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8,36. A preocupação do cristão não seria como morrer no sentido biológico de sua morte, mas no sentido espiritual, isto é, com salvação, pois sem salvação seremos levados à condenação eterna. Há mais de 2000 anos antes de Cristo, isto é, há mais de 4000 anos, as culturas antigas, de certa forma em geral, esperam uma vida eterna, além túmulo. E isto foi também registrado nas Escrituras. Em Isaías 26:19 temos: os teus mortos viverão, os teus corpos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó,
porque o teu orvalho é orvalho de luz, e sobre a terra das sombras fá-lo-ás cair. Em Daniel capítulo 12, versículo 2, podemos ler que: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Somente através de Cristo, o Filho de Deus, é que podemos alcançar a salvação de nossas almas. A parte mais importante da vida espiritual começará somente depois da vida material, biológica. Existe uma promessa de vida eterna em Cristo, que Ele mesmo falou. Ele falou em João 14, do 2 ao 3, que diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso é uma promessa do nosso Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21 e 22, o apóstolo Paulo explica que: porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois como em Adão todos morreram, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Existe a promessa da ressurreição do corpo biológico, corruptível, com a parte imaterial, espiritual. A Bíblia diz em João 5, 28 e 29 que: não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e sairão os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. A Bíblia diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, é ratificado que: porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Enfim, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida eterna. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14 e 6. Assim, o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. 1 João 5 e 11. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. 1 João 5 e 13. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João 3 e 36. Como disse Sócrates há 400 anos antes de Cristo: se a morte fosse mesmo o fim de tudo, seria isso um ótimo negócio para os perversos, pois ao morrerem teriam cancelado todas as maldades, não apenas do seu corpo, mas também de sua alma. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. 2 Timóteo 2 e 11. Imaginar que existe somente essa vida é limitar essa dádiva em milagre do existir. A vida se tornaria sem sentido, sem propósito e sem finalidade. Morrer sem esperanças é a pior forma de morrer. Por isso, nossa preocupação é: como queremos morrer de fato? Queremos morrer salvos na pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Romanos 3, 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Portanto, fica claro, fica evidente que Jesus é o nosso passaporte para a vida eterna. Que Deus os abençoe.